invasão e a ocupação da Indochina francesa pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial foi um processo que se desenrolou entre 1940 e 1945 e foi marcado por acordos iniciais, ocupação gradual e uma tomada de poder mais violenta, gerando muita luta. Hoje vamos conhecer essa história que foi decisiva não só na Segunda Guerra Mundial, como também para o restante do século XX. Para entendermos essa história, essa luta na chamada Indochina, temos que voltar no tempo no século XIX e ver como foi a dominação francesa na região, que se desenvolveu de uma forma progressiva e foi impulsionada inicialmente pela presença de missionários católicos e também comerciantes das especiarias da região. Essa ocupação inicial foi depois consolidada pela conquista militar e pela imposição de protetorados franceses nessa região. Desde o século XVII, missionários católicos franceses e espanhóis atuavam na região, no território que a gente chama hoje de Vietnã. Além dessa ocupação religiosa, havia também interesse de comerciantes e investidores europeus atraídos pelas riquezas do Sudeste Asiático, principalmente especiarias, seda e marfim. Nesta época existiam embaixadas e relações diplomáticas e a influência francesa era um pouco limitada e restrita a vilas ou cidades que tinham pontos comerciais e religiosos. Porém, a perseguição a missionários católicos pelos habitantes locais serviu de pretexto para uma intervenção militar francesa na região. Essa perseguição se deu porque governantes locais, principalmente da dinastia Nguyen, viam com desconfiança o crescimento do cristianismo. Em 1858, a França e também a Espanha desembarcaram forças em Turan, atual Da Nang, alegando proteger seus missionários. A partir daí, os franceses se concentraram na conquista do sul do Vietnã, que então tinha o nome de Cochinchina. Após vitórias militares, a França impôs o Tratado de Saigon ao imperador Tu Duc, adquirindo territórios no sul, a chamada Cochinchina Oriental, estabelecendo bases para uma expansão que viria posteriormente, quando os franceses avançaram até controlar toda a Cochinchina em 1867, transformando-a em uma colônia francesa. A partir da década de 1870, a França focou então no norte do Vietnã, uma região à época chamada de Tonkin, e também a região central conhecida como Annan, onde ficava a capital do Império, Hue. Os franceses alegavam que estavam protegendo interesses comerciais e missionários, além de querer conter a influência chinesa. A presença francesa no Tonkin levou a confrontos com tropas chinesas, que consideravam o norte do Vietnã sua esfera de influência. Com uma vitória francesa, em 1885, a China reconheceu o protetorado francês sobre Tonkin e Annan, que foram transformados em protetorados franceses, embora o imperador ainda mantivesse um poder simbólico subordinado aos franceses. Paralelo a isso, no Camboja, o rei Norodom, pressionado por conflitos internos e ameaças do Sião, atual Tailândia, aceitou também um protetorado francês em 1863 e depois o governo de Sião reconheceu a soberania francesa sobre o Camboja. Os franceses lutaram então contra as tropas siameses e o rei Norodom cedeu mais um território à França, o Laos, que ficou sob administração colonial francesa, completando assim o núcleo da chamada Indochina francesa, Vietnã, Laos e Camboja, unificados sobre uma região chamada pelos franceses de União Indochinesa. O governo geral era em Hanoi e a administração colonial centralizou-se sobre um governador geral, que tinha amplos poderes políticos, econômicos e militares. Os franceses então desenvolveram a infraestrutura dessa região, construindo estradas de ferro como uma ferrovia entre Saigon e Hanoi, portos e também cidades que foram modernizadas. Saigon tornou-se um grande porto e a administração francesa explorava a plantação de arroz, borracha, chá e outras culturas que foram instaladas com um sistema de trabalho compulsório. Os franceses introduziram escolas baseadas em modelos ocidentais, mas o acesso a essa educação era restrito a uma elite colaboradora.
Obviamente, as raízes da resistência já estavam plantadas e desde o final do século XIX surgiram levantes contra a dominação francesa, com grupos tradicionais ou revolucionários, como o liderado por Ho Chi Minh. Esses movimentos foram a semente do nacionalismo anticolonial, que eclodiria de forma decisiva após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes a Indochina passaria pela ocupação japonesa. A França, derrotada pela Alemanha, estava em 1940 sob o regime de Vichy, que controlava formalmente as colônias além-mar da França. Os japoneses, interessados em avançar suas posições no sudeste da África, pressionaram o governo francês local na Indochina em 1940, após a queda do governo francês na própria França, para permitir que tropas nipônicas estacionassem no norte da Indochina, na região de Tonkin. Em 1941, a ocupação estendeu-se também à porção sul, a Cochinchina, especialmente em torno de Saigon, pois os japoneses queriam controlar portos e aeroportos para operações militares na região. Quando os japoneses chegaram à Indochina, mesmo sob o governo de Vichy, houve uma resistência francesa e combates surgiram entre japoneses e franceses, mas de maneira episódica e pontuais. O primeiro confronto ocorreu no norte, em setembro de 1940, mas então a França de Vichy, pressionada pelo aliado do Japão, a Alemanha, foi forçada a assinar acordos que permitiram a presença japonesa em toda a Indochina. Apesar desses choques, a maior parte do período de ocupação foi marcado por uma convivência tensa, mas relativamente estável. A atuação japonesa na Indochina francesa foi marcada por uma combinação de cooperação e coerção em relação às autoridades coloniais francesas, e também pelo uso estratégico do território da Indochina como se fosse uma base na campanha do sudeste da Ásia. A Indochina francesa servia como base logística para o avanço japonês contra a Malásia britânica, contra a Birmania e outras regiões no sudeste da Ásia. Portos, ferrovias e estradas eram utilizados para o fluxo de suprimentos e tropas do exército imperial japonês. Nesse momento, as estruturas da administração francesa permaneceram sob o governo geral de Jean Decaux, que colaborou com os japoneses para manter certo grau de estabilidade. A França controlava questões administrativas e civis, enquanto o Japão garantia acesso aos pontos estratégicos, a movimentação de tropas e a supervisão da política de segurança. Embora o governo de Vichy mantivesse certo poder nominal, oficiais japoneses supervisionavam de perto a política local, censuravam a imprensa e restringiam atividades políticas que pudessem ameaçar sua presença. E além disso, o Japão exigia arroz e outros recursos alimentares para sustentar suas tropas, o que gradualmente levou à escassez de mantimentos para a população local. E, nos períodos finais da ocupação japonesa, a fome foi uma constante e uma mola que impulsionava a resistência crescente. No período chamado de A Grande Fome de 1944-45, no norte do Vietnã, estima-se que morreram de 1 a 2 milhões de pessoas em decorrência dessa crise. Em meio a isso tudo, alguns grupos anticoloniais vietnamitas, cambojanos e laosianos tentaram obter apoio do Japão para suas demandas de autonomia ou independência em relação à França. Mas, em geral, o Japão privilegiava a cooperação com a administração francesa até 1945, permitindo apenas uma atividade limitada dos nacionalistas, que seguiram majoritariamente na clandestinidade, como no caso do Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh. Em 1945, veio a virada nessa situação, com a guerra no Pacífico se voltando contra o Japão. Os japoneses, então, com receio que a administração francesa pudesse vir a ajudar os aliados ou facilitar uma invasão, fez com que os japoneses, então, decidissem eliminar a presença militar francesa e exercer controle direto de toda a Indochina. Em 9 de março de 1945, tropas japonesas lançaram uma operação para desarmar e prender as forças francesas em toda a Indochina. Em muitos locais não houve grande resistência, pois o ataque foi repentino, mas em algumas guarnições isoladas ocorreram combates breves, mas intensos. Após esse golpe, os japoneses proclamaram a independência dos reinos locais, criando o Império do Vietnã sob o imperador Bao Dai
o reino do Camboja, sob o comando de Norodom Sihanouk, e o reino do Laos, sob o comando de Sisavangvong. Eram, na prática, regimes subordinados ao Japão. Mas, com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, chegando ao fim a sua presença militar na Indochina. Com a saída japonesa, abriu-se um vácuo de poder, que foi rapidamente ocupado por movimentos nacionalistas locais, destacando-se o Viet Minh, que aproveitou o momento e tomou o poder em várias cidades, como Hanoi, Hue e Saigon, e Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã, em 2 de setembro de 1945. Após a rendição japonesa e o início desse movimento, a França tentou restaurar seu domínio colonial, o que resultou em conflitos que culminariam na Primeira Guerra da Indochina, que durou de 1946 até 1954, e a derrota francesa em Dien Bien Phu. Posteriormente, uma segunda guerra na Indochina surgiu, envolvendo os Estados Unidos, a chamada Guerra do Vietnã, pois, como Ho Chi Minh era comunista, os americanos desenvolveram a chamada teoria do dominó, onde, se um país ou uma região caísse sob domínio comunista, outras na mesma região, vizinhas, também se seguiriam. Então, eles tinham que impedir a queda da primeira peça. Daí o envolvimento na Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. Mas essa é uma outra história, que contaremos brevemente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.